Olá, bom dia, queridos alunos, bom dia a todos os pais que estão assistindo aqui com a gente essa aula especial, esse sábado letivo, hoje dia 28 de novembro. Hoje a gente vai ter uma aula específica para a gente falar do nosso estado, né, Minas Gerais, que a gente tanto ama, tanto gosta, que nos acolhe aí todos os dias, fazendo parte desse Brasilzão que a gente vive. É um ano especial, né? É o ano que Minas Gerais completa 300 anos, por isso que vale a pena a gente estar se adentrando um pouco na temática, né? E comentando um pouco sobre o nosso estado, as nossas crianças estarem tendo consciência aí de onde elas vivem, né? Isso é muito importante. Por isso que, pensando nessa questão de tomada de consciência, vamos fazer aqui um exercício aqui, que é muito comum quando a gente fala de estado, né? Que o que é Minas Gerais, né? O que é? Às vezes as crianças não têm essa percepção. Então vamos acompanhar aqui comigo, pessoal. Eu corrigi muitas atividades e às vezes muita gente confunde o Brasil com Minas Gerais. O que ocorre? Isso tudo aqui, que forma esse desenho no mapa do mundo, nesse formato aqui de coxinha, ele é o Brasil. Ou seja, ele é o país Brasil. E Minas Gerais é um estado dentro do Brasil, ou seja, aqui está o Brasil dividido em todos os estados e Minas Gerais é só esse estado aqui pintado de vermelho. Ó. Isso aqui é Minas Gerais. Tudo é o Brasil. Essa partezinha vermelha é Minas Gerais. E a gente mora onde em Minas Gerais? Porque dentro de Minas Gerais tem 853 cidades. E a gente mora aqui na pontinha, Pouso Alegre. Tá vendo? Isso aqui é essa coisa vermelha, estendida. Ó. Então aqui nesse cantinho, Pouso Alegre é a nossa cidade, pessoal. Que está dentro de Minas Gerais. E Minas Gerais está dentro do Brasil. Então essa é a delimitação territorial de Minas Gerais. Mas aqui que é importante a gente reconhecer nessa aula, pessoal, que Minas Gerais não é só um pedaço de terra. Minas Gerais é uma cultura. A gente é mineiro. Vocês já viram quando a gente vai para São Paulo, quando a gente vai para Santa Catarina, todo mundo fala assim: nossa, você é mineiro. Ou então quando a gente vai para Bahia, tem diferenças culturais, regionais em cada estado, né? E a gente tem que conhecer a cultura do estado da gente. Temos que conhecer a cultura de todos os estados do Brasil, né? Mas partindo do estado da gente, porque é onde a gente vive. Então, vamos começar então falando do nascimento de Minas Gerais, né? Esse ano Minas Gerais faz 300 anos. Então, é importante a gente estar comemorando esse aniversário do estado. Por que Minas Gerais faz aniversário hoje? Então, lá no século XVIII, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, os bandeirantes descobriram ouro nessa parte do Brasil, onde hoje fica Minas Gerais. E aí eles criaram um grande estado gigantesco na época, olha, em 1709, chamado São Paulo e Minas de Ouro. Olha o tamanho que era o estado de Minas Gerais e São Paulo fundidos. Olha, eles eram um só. Pra você ter uma ideia, aqui está o mapa do Brasil hoje, ó, que Minas Gerais ocupa só essa parte aqui. Antigamente ocupava tudo isso. Só que em 1720, os irmãos, né, São Paulo e Minas Gerais, deixaram de ser um único estado e se tornaram dois estados. Aí Minas Gerais passou a ter um tamanho muito parecido com o tamanho que tem hoje. Por isso que a gente comemora o aniversário, né, o ano de nascimento de Minas Gerais em 1720, porque é o ano que se separa de São Paulo e vira aqui um estado só. E por incrível que pareça, né, o Brasil vai nascer só em 1822, mas em 1720 já tinha Minas Gerais. E por que chama Minas Gerais? Minas, pessoal, vem literalmente do termo mina de ouro mesmo. Eles entendiam aqui como a região das minas, por isso Minas de Ouro. Mas com o tempo eles descobriram ainda outros metais preciosos, em especial o diamante, né? E como não tinha apenas ouro aqui, tinha uma generalidade de metais preciosos,
Falaram Minas Gerais, porque depois descobriu o ferro também. Então era uma região muito rica em minérios no geral, por isso Minas Gerais. Então o nome nosso está totalmente ligado com a atividade de mineração. Daí o nome do estado, Minas Gerais. Isso pode ser percebido muito claramente no brasão do nosso estado. Esse é o brasão do estado da gente, pessoal. E o que a gente pode observar? Aqui no meio, vocês têm dois martelos de mineração. Em algumas representações aqui vai ter uma picareta e um martelo, porque era o jeito que eles mineravam dentro dessas minas. No centro você tem que o lampião, porque o lampião era o que trazia luz aqui para as minas. Antigamente não tinha luz elétrica, né? Aqui você tem a flor de fumo, né? Um pé de fumo, porque futuramente isso vai representar muito da economia mineira. E essa auréola aqui é uma auréola de pé de café. Então o fumo e o café, coincidentemente, as mesmas plantas que estão no brasão da República Brasileira, né? Vocês podem ver que, inclusive, aqui tem uma estrela vermelha, porque no brasão da República tem uma estrela verde e amarela. Essa estrela vermelha, ela é vermelha assim, porque na bandeira de Minas Gerais já é possível ver a cor vermelha no triângulo. Essa bandeira tem uma história muito ligada com a Inconfidência Mineira. Como que funciona? Aqui a gente lê Libertas quae seratamen. E vocês devem falar assim, poxa, mas eu não entendo nada que está escrito aí. Esse A e esse I estão unidos ali, que coisa estranha. Essa frase significa liberdade mesmo que tardia. Só que ela está no idioma latim, que é o idioma que o pessoal da Inconfidência Mineira decidiu se apropriar dele. Um filósofo romano utilizava, né? E o que eles queriam dizer com isso? No período da Inconfidência Mineira, né, na década no século XVIII, os inconfidentes mineiros se inspiravam muito nos Estados Unidos, que em 1787 já eram uma república que tinha se proclamado a sua independência dos Estados Unidos. Eles queriam fazer o mesmo, só que eles entendiam que eles já estavam atrasados, por isso liberdade mesmo que tardia, mesmo que tarde. É melhor a gente se libertar tarde do que a gente não se libertar. E então esse movimento foi o primeiro movimento dentro do Brasil que tentou tornar o Brasil um país independente, tentou fazer com que o Brasil deixasse de ser colônia de Portugal. O que ocorre é que o movimento ele foi denunciado, né, pelo Joaquim Silvério, que era um dos participantes do movimento, e como forma do governo português mostrar o que ocorre com quem tenta tornar o Brasil independente, com quem tenta desobedecer ele, né, o personagem Tiradentes foi enforcado e posteriormente foi esquartejado, né, cortaram todos os membros dele, e ele passou a ser o mártir da independência, pessoa que morreu para tentar tornar o Brasil um país independente de Portugal. A independência viria só muito tempo depois com Dom Pedro, né? E aí que o Dom Pedro iria tentar, o Dom Pedro iria enfim conseguir que o Brasil se tornasse independente. Mas nos dias de hoje, Minas Gerais tem uma população muito grande, assim, população que equivale a vários países da Europa, maior que vários países da Europa, passando dos 20 milhões de habitantes, com uma matriz populacional formada de indígenas locais e de imigrantes, tanto africanos quanto europeus, né? Isso no que tange a nossa população tradicional, ou seja, que vivem ou na área urbana, que nessa cidade aqui, ou na área rural, que nem a gente conhece aí nas famosas roças, né? Mas além dessas populações aí, Minas Gerais também tem 311 comunidades quilombolas, né? Que são antigos quilombos fundados na época da escravidão, que existem até os dias de hoje.
Os quilombos eram comunidades guerreiras que ficavam no meio das florestas. A gente tem mais de 14 etnias indígenas, ou seja, tem muitas tribos indígenas espalhadas ainda pelo território de Minas Gerais. E tem muitas comunidades ciganas, né? Mais de 175 acampamentos ciganos espalhados por Minas Gerais, que também é uma cultura muito diferente. Os ciganos a gente não consegue nem datar, nem encontrar quais são as origens dele aqui em Minas Gerais, mas são muito presentes, né? São muito conhecidos também. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é da economia do nosso estado, né? Como que o Minas Gerais se mantém, como que ela consegue dinheiro. E as três principais atividades que são exercidas aqui em Minas Gerais são que a agricultura, em especial que é a agricultura do café, né? A gente vai para Santa Rita, a gente vê muitos pés de café, e essa agricultura já é forte desde o século XIX. Depois vem a indústria, né? Minas Gerais possui um parque industrial muito poderoso. A gente vai em Betim, está produzindo carros da Fiat, né? Uma produção de roupa, né? A gente tem o circuito das malhas aqui perto da gente, indo para Jacutinga. E além disso, produz até helicópteros. Não sei se vocês sabem, mas aqui na nossa cidade vizinha de Itajubá são produzidos helicópteros com tecnologia muito alta. Então a indústria também é muito importante para Minas Gerais. E a bovinocultura de leite. O que é bovinocultura? Bovino é de boi mesmo. Cultura é de cultivar, né? Então é a criação de gado para leite. A gente não tem uma tradição tão forte assim de gado para corte. Gado para corte é o gado que você vai matar para a gente comer. Em Minas Gerais, o representa mais por orçamento mineiro é o gado leiteiro mesmo, que é muito forte, muito importante. Na arquitetura de Minas Gerais, sempre falo com vocês, né? Nossa, isso aqui é um prédio construído pela civilização X ou pela civilização Y. Aqui, ó, pessoal, mostrando para vocês prédios, entre aspas, da civilização mineira, né? Porque eles fazem parte da civilização brasileira, mas estão em Minas Gerais. É a contribuição de Minas Gerais para a civilização brasileira. A gente encontra aqui muitos prédios barrocos, né? Igrejas barrocas, que tem sempre essa característica das pedras, da pedra sabão, do mármore, né? Em volta. E esse barroco é diferente do que existe na própria cidade de Portugal. Por isso que é uma coisa tipicamente brasileira, uma coisa tipicamente mineira mesmo, da época do ciclo do ouro, do século XVIII, né? Quando o Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, as cidades da região do ouro ficaram muito ricas, eles começaram a construir esses prédios imponentes. Mas além de tudo isso, Minas Gerais é muito famosa pela gastronomia, pessoal. Que a gastronomia, né? Que a gente pode traduzir também como culinária, né? É a arte de fazer comida mesmo ali, a arte, a ciência da comida. E nisso, Minas Gerais é imbatível. Todo mundo sabe que a comida mineira é a melhor do Brasil. Brincadeiras à parte, né? A gente tem realmente uma culinária muito forte e conhecida no Brasil inteiro e conhecida no mundo inteiro, né? Muitas vezes o povo fala assim, a culinária brasileira. E estão falando da culinária mineira, porque são pratos tipicamente mineiros, né? Aí a gente vai ter o feijão tropeiro, vai ter congu de milho, né? Vai ter a paçoca. E além desses, né, os tradicionais pãozinho de queijo, que é muito famoso, e os doces de compota, né? Tem aqui um doce de leite, doce de compota, aí vai ter vários, né? Doce de nata suíça, tem muitos doces. Então, Minas Gerais teria muito mais para se falar do que isso, pessoal, mas não quero tornar a aula muito longa. Acho que já deu para vocês terem uma noção legal do nosso estado. Então, espero que vocês tenham gostado. Um ótimo final de semana para todos e até a próxima.